Nessa noite, podemos nos reunir como igreja e juntos para mais uma vez celebrar ao nosso Deus. Amém, igreja? Você veio animado essa noite? Então se coloque de pé, só aqueles que estão animados, hein? Quem tiver desanimado, fica sentado, mas só tem gente animada aqui, com certeza. Eu quero dividir uma palavra com os irmãos para nós orarmos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16 e 17, para nós darmos início a esse culto, que diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Amém, igreja? Eu não vou nem perguntar se você tem sofrimento, se você tem dificuldade, porque com certeza a maioria de nós enfrentamos sofrimentos, dificuldades, lutas na nossa vida. Se a gente olhar para o nosso contexto de vida, com certeza nós enfrentamos várias situações. Mas que bom que você está aqui. Há uma alegria no nosso coração saber que você veio no lugar certo. Sabe por quê? Porque é neste lugar que você é renovado por Deus. É neste lugar aonde você começa a enxergar as lutas que você passa de forma diferente, porque você serve um Deus que eu não tenho dúvida, que cuida de você. Por mais que a gente olhe a circunstância, a gente acha que não, mas com certeza, Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. Você crê assim também? Amém, queridos? Então vamos orar, vamos falar com Deus que governa céus e terra, com Deus que está no controle da minha e da sua vida, e que nesse momento, a partir de agora, você pode entregar a situação da tua vida nas mãos dele. Enquanto você veio aqui pela fé, porque às vezes a gente vem pela fé, né? Olha, quantas coisas me fez duvidar se eu tenho que estar lá na igreja ou não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu era membro da igreja, eu me sentia muitas vezes assim. Passava por um problema, uma situação durante a semana e falava: mas estou tão desanimado para ir na igreja. Mas eu quero te dizer que você fez o certo, que você decidiu o que é certo, porque com certeza Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Você crê? Amém, irmãos? Então vamos orar, feche os seus olhos, e agora nesse momento você possa se desligar dos seus problemas, porque enquanto você está aqui, Deus, Ele está trabalhando por você. Eu creio nisso. Então entregue o teu coração para Deus, entregue o teu coração para Jesus, e diga: Senhor, eu estou cheio de problema, eu estou, entupido de dificuldade, mas agora eu não quero que nada venha me atrapalhar. Fale com o Senhor. Não deixe, querido irmão, querida irmã, você que está aqui, atrapalhar a sua adoração a Deus. Eu quero dizer isso para você. Se ainda que você tenha que entregar a sua adoração em lágrimas, faça o seu melhor. Se ainda que você está orando agora, com dúvidas, incerteza no teu coração, mas ore com fé. Porque você veio num lugar, num ambiente de fé, num ambiente onde Deus está presente, e Ele quer transformar o nosso coração, a nossa vida. Vá falando com o Senhor, vá pedindo que você saia transformado desse lugar. Nós não viemos para sair do mesmo jeito, não. O diabo, ele quer isso de nós, mas você veio nesse lugar para você ser despertado, para o Espírito Santo falar alguma coisa no teu coração que você precisa ouvir nessa noite. Não é muitas vezes o que você quer ouvir, mas é o que Deus quer falar com você. Vai falando com Deus, vai pedindo perdão pelos seus pecados,
porque os pecados também eles são um impedimento de ouvirmos a voz de Deus. Fala com o Senhor: Deus, tira todo o pecado. Peço perdão ao Senhor, limpa meu coração, limpa minha mente, Senhor. Eu quero entregar perfeito louvor, perfeita adoração, Senhor, nessa noite. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos nessa noite, nós te exaltamos e glorificamos, porque mais uma vez estamos aqui na sua casa, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor, para adorar a Ti, somente a Ti. Nós não viemos para admirar homens, nós não viemos para exaltar homens, mas nós viemos te exaltar, nós viemos glorificar ao Senhor, Pai. Não viemos nem exaltar, idolatrar a nós mesmos, mas nós viemos exaltar ao Senhor. Então, ó Pai, tira todo o impedimento do nosso coração, toda barreira, todo obstáculo, Senhor, todo pecado, ó Deus, nós confessamos agora, pedimos perdão ao Senhor das nossas falhas, que nós cometemos talvez durante a semana, hoje mesmo, Pai. Nos perdoa, Senhor, limpa o nosso coração, a nossa mente, e que verdadeiramente o nosso louvor, as nossas orações, o que nós estamos fazendo aqui, ó Deus, chegue ao Teu trono de graça, para Te exaltar, para Te glorificar, porque é para isso que nós viemos aqui nessa noite, Deus. Teu povo se reúne exclusivamente para isso, para glorificar ao Senhor. E para sermos edificados também através da sua palavra. Que ninguém que entrou aqui saia do mesmo jeito. Todos nós, Pai, sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está neste lugar. E nós damos liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e através de nós. Abençoa todos os irmãos que estão espalhados nas dependências da igreja, que estão te servindo em algum ministério. Ministério infantil, os professores, as crianças. Toma cada um nas tuas mãos. E que toda a tua igreja, todos nós, tenhamos uma experiência profunda com o Senhor nesta noite. Oramos, agradecemos o nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, vamos adorar a Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. É o que diz a palavra do Senhor. Que você tenha aí nos seus lábios um louvor ao Senhor, uma palavra de gratidão, um grito de vitória, porque é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos dá a vitória, nos dá as bênçãos. E que bom estarmos na casa do Senhor mais um domingo. É bênção. Vamos declarar que o Senhor é santo. Que venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso.
príncipe da paz que ressuscitou, que venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, início e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 oh. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. A nossa esperança é que um dia todos nós iremos morar no céu com Jesus. Amém? Que dia lindo vai ser esse dia. Um dia que todos nós queremos, logo que venha, a felicidade de então morar com o nosso Senhor. Dia lindo, ao mesmo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já Todos juntos, Jesus virá. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz, foi condenado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. A igreja, somente a igreja vai cantar Jesus virá. Senhor. A igreja. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Amém, glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Graça e paz, irmãos.
Vamos orar mais uma vez. Daqui a pouco eu vou explicar porque as crianças estão lá na porta, mas vamos orar pelos nossos pedidos. Vamos clamar a Deus. Nós cantamos que Jesus virá. Nós temos essa esperança, mas nós temos a confiança que enquanto Jesus ele não vem, Ele cuida de nós. Olha, cada dia, né? Jesus prometeu que será conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Ou seja, até a volta dele. Então vamos orar mais uma vez, vamos clamar a Deus. Eu gostaria que, juntamente comigo, nós orássemos. Coloque os seus pedidos. Se existe alguém que está enfermo, alguém que está com qualquer necessidade, gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e falasse com Deus. Vamos clamar a Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós cantamos que Jesus virá mais uma vez aqui, mas nós cremos que o Senhor cuida de nós. Nós cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas e por isso queremos depositar na Tua presença todos os nossos pedidos, ó Deus. Também os irmãos que estão em casa, oramos por aqueles que estão doentes, aqueles que estão fazendo algum tratamento, Pai, que passarão por cirurgia. Nós colocamos a vida de todos esses na Tua presença, Deus. Também oramos pelas nossas famílias, pelos relacionamentos, para que haja paz em cada lar, Deus, para que haja salvação e transformação. Aqueles irmãos que estão clamando por algum familiar seu, algum pedido bem especial, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e cremos que o Senhor, ó Deus, está no controle dessa situação, Deus. Que essa noite, Deus, ninguém possa sair da forma que entrou. O Senhor tire qualquer tristeza, qualquer ansiedade, qualquer preocupação, alguma decisão que precisa ser tomada, que o Senhor dê a direção do Espírito Santo, alguma situação difícil, que o Senhor dê fé, dê poder, ó Deus, dê tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos a Ti, nós estamos na Tua presença. Esse lugar é uma casa de oração, ó Deus, onde nós vemos para adorar, mas também para Te buscar a Tua presença, Deus. Vai agindo, vai atuando em cada coração, ó Deus. Vai despertando o nosso coração para fazer a Tua vontade a cada dia. Nós oramos assim, clamamos o Teu nome, depositamos todas as nossas ansiedades no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Só os avisos rapidamente. Primeiro aviso, relembrando os irmãos, é o curso de batismo e também para o curso para os novos membros, que o pastor Rodrigo ele estará fazendo a partir do domingo, dia 21/11, a partir das 17h30, na sala do pastor. Mas você converse com ele antes, você que está chegando em nossa igreja, quer se tornar membro, você que ainda não passou pelas águas do batismo, se você conhece alguém que quer ser batizado, peça para falar com o pastor Rodrigo também, ele estará dando as explicações. O próximo aviso é relembrando os irmãos sobre a Semana da Compaixão. Vamos continuar ofertando a Deus, dando tudo aquilo que as pessoas estão precisando de alimentos não perecíveis. Você pode continuar dando também a sua oferta através de transferência na conta da BAC, mas você, por favor, nos comunique para nós identificarmos que aquela oferta é específica para a BAC, tá bom? Para as cestas básicas que tem abençoado dezenas de famílias em nossa igreja, né? Outro aviso não está na transparência, mas só relembrando os irmãos que no próximo domingo de manhã teremos a eleição da diretoria aqui na igreja a partir das 10 horas da manhã. Irmãos, vamos agora ter um período muito especial. Nós vamos entregar os dízimos e as ofertas, mas também estaremos entregando as ofertas de missões. Os irmãos lembram que nós entregamos para os irmãos, né, aqueles cofrinhos, as crianças do Ministério Infantil, inclusive, cada uma recebeu o seu. E daqui a pouco, na hora do ofertório, as crianças, elas já subiram, elas estarão vindo aqui à frente e deixando a sua oferta aqui na frente também. E depois todos os irmãos, os adultos que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta podem estar trazendo. Chama o irmão Ronaldo, a parte de missões. Antes de dar a oferta de missões, o Ronaldo vai ter uma palavra e depois nós vamos estar entregando essa oferta de missões, também os dízimos e as ofertas. Boa noite a todos, graças a Deus, nosso Senhor Jesus. É mais um momento de alegria estarmos aqui, presente na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse momento aqui agora, onde nós temos ali a oferta das crianças, né? E nós temos também um vídeo que vai ser apresentado nesse momento. Eu gostaria que os irmãos dessem a sua atenção para esse momento, amém?
Amados irmãos, que alegria, estamos em campanha de missões nacionais. O tema desse ano é um tema lindo que já foi usado em 1965, 1999. Esse ano estamos usando novamente esse tema. Jesus Cristo é a única esperança, porque é uma mensagem bíblica sempre atual. Jesus Cristo é a única esperança e nós queremos agradecer a todos vocês, igrejas, congregações, pastores, missionários, mobilizadores, promotores de missões, mobilizadores voluntários, enfim, todos, as crianças, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, enfim, todos participando das campanhas de missões nacionais ao longo desses anos. Muito obrigado e graças a Deus a obra tem avançado, você tem participado, você tem investido, as igrejas têm investido e a obra avança. Nós podemos ver isso no sul do Brasil, tantas igrejas sendo organizadas neste ano, a Amazônia, irmãos, tantas comunidades sendo abençoadas, crianças formando líderes ali, radicais, missionários, o barco na Amazônia. Se olharmos para o sertão, quanto avanço nas comunidades sertanejas, missionários radicais, missionários trabalhando na plantação de igrejas e a nossa carreta missionária, que bênção, que sonho, glória a Deus, estamos avançando, mas temos muito mais. Deus tem feito maravilhas nesse tempo, meus irmãos. A Cristolândia tem abençoado tanta gente. Esse ano começamos os Sons da Missão aqui no Rio, que é a orquestra da Cristolândia. Vamos também trabalhar isso em São Paulo, em outros estados. A orquestra Cristolândia, ou seja, a obra do Senhor continua avançando. E essa campanha será maravilhosa, queridos. Será uma campanha extraordinária para avançarmos muito mais. Eu já estou sonhando com a segunda carreta. Falava para a nossa equipe encomendar em junho do ano que vem, se Deus permitir. Se tivermos uma grande campanha e Deus nos der condições, nós vamos encomendar a segunda carreta missionária, que sonhamos ter 5 carretas missionárias para abençoar o Brasil. Sonhamos ampliar, duplicar a capacidade das Cristolândias de receber alunos, de acolher pessoas. Sonhamos avançar muito mais no sertão, no sul, no sudeste, no centro-oeste, avançar na obra do Senhor. E todos os recursos da campanha, todas as ofertas, irmãos, são investidos, todos esses recursos são investidos nos campos missionários para a glória de Deus. E como a obra tem crescido. E não vamos recuar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos deixar de fazer as campanhas, não podemos deixar de enviar missionários, abrir novas frentes de trabalho para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Conto com você. Pastor querido, conto com você, conto com a sua igreja. Meus queridos missionários, estamos juntos, contamos com vocês. Promotores de missões, contamos com vocês. Nossos MMVs, missionários mobilizadores voluntários, contamos com vocês. Teremos uma grande campanha para a glória de Cristo. Amém. As palmas louvam ao Senhor, amém. Vou passar aqui para a nossa irmã Georgia, que vai dar um comunicado aqui. A Junta de Missões preparou para todos que ajudaram, que oraram, que contribuíram, é um ato simbólico, é um certificado de participação para vocês não esquecerem que Jesus é a única... Ih, está muito fraco. Jesus é a única... Esse é o lema da nossa campanha que estamos encerrando hoje. Porém, o trabalho do missionário ele não para hoje, né? Se o irmão ao longo do ano, desse ano que vai iniciar, quiser continuar contribuindo com o trabalho missionário, no envelopinho da igreja tem um campo lá. É só escrever lá que é para missões. As crianças vão vir até aqui e os adultos vão pegar o certificado quando acabar o culto na saída, tá bom? Aí depois o irmão Ronaldo vai orar pela campanha e por todos que colaboraram em oração, em contribuição, em amor por essa campanha. Pode soltar a música e aí como é o nome? O dízimo também é nesse momento. As crianças vão entregar as ofertas aqui para Marilene, para Cidinha, para as crianças, isso. E os adultos podem pegar o seu dízimo e a oferta aqui no meio. As crianças para Marilene, para Cidinha, que é os cofrinhos, né?
E os adultos podem entregar os dízimos e as ofertas de gasofilados. Depois nós vamos orar agradecendo por tudo. Vida que nele crê, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez para anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Seu povo escolhido, Deus me fez para anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida Ele te dará. Uma salva de palmas para louvando a Deus, agradecendo pelas nossas crianças. Olha só, hein? Parabéns ao Ministério Infantil, às crianças que fizeram essa... participaram ativamente de missões, trouxeram seus cofrinhos hoje, que estão aqui, estão mostrando seus certificados, né? Isso mesmo, olha só, Deus abençoe a... Levantem o certificado para o Nilson tirar foto. Isso, olha que bonito, pessoal. Amém. Graças a Deus pelas nossas crianças. Vamos agora, então, pedir para o irmão Ronaldo, ele estará orando pela campanha de missões, né? E em seguida eu vou orar também pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Vamos então ter esse momento de oração, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor por esse momento único, Senhor, a qual essas crianças estão aqui, a qual o Senhor, creio que, de alguma forma, falou ao coração deles, como também dos pais que estão ali diante de suas vidas nesse momento, Senhor, dando assim também e falando sobre essa questão, Senhor, de estar ofertando, sobre a questão de missões nacionais, Senhor. Seja o Senhor abençoando
Senhor. Abençoa, Senhor, essas famílias, Senhor, que o Senhor falou de alguma forma diante desse processo sobre a vida dos missionários, Senhor, que estão ali nos campos, que estão ali levando a palavra do Senhor, que estão semeando a Tua palavra, Senhor. Cuida, Senhor, cuida deles, meu Pai, como filhos seus que são, Senhor. Sim, esses que estão aí diante desses caminhos, passando por situações de alegria, de tristeza, enfim, as dificuldades, mas eu creio que o Senhor tem amparado, e creio no Senhor para com essas crianças que aqui estão, Senhor, que serão o futuro, Senhor, o futuro da Tua igreja, o futuro missionário da Tua igreja, Senhor. Abençoa cada uma delas, Senhor. Cuida, Senhor, cuida, proteja, guarda, livra de todo o intento do maligno, do mal, Senhor. Livra, Senhor, de tudo aquilo que possa querer ferir, que venha para desagradar, que venha para entristecer, que venha gerar sequelas, que possa querer gerar traumas sobre a vida dessas crianças, Senhor. Repreendemos agora todo o intento do adversário, Senhor, que elas continuem sendo amparadas pelo Senhor, dirigidas, e que elas possam continuar diante dos caminhos do Senhor, meu Deus, porque assim agora elas estão, Senhor, diante desse propósito, Senhor, tendo também esse entendimento, Senhor, esse entendimento de missões sobre a face dessa terra, em nome do Senhor Jesus. E agradeço ao Senhor, meu Deus, por esse momento ao qual assim damos assim de uma certa forma o encerramento, mas sabemos, Senhor, sabemos que não é o encerramento em si, Senhor, porque as missões continuarão, e continuaremos em oração, e continuaremos também fazendo e dando o melhor de nós para com esse propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Senhor nosso Deus, nós consagramos a Ti as ofertas que as nossas crianças entregaram, Deus, que o Senhor faça que esse ensinamento sempre esteja no coração delas, de serem generosas, de amarem missões, de entregarem aquilo que elas têm para o Senhor, que o Senhor abençoe o futuro de cada uma delas, como também das suas famílias, multiplique sobre a vida de cada um, Deus, abençoe os caminhos de cada uma delas. Também consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas, por isso nós consagramos todas essas ofertas na Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Mais uma salva de palmas para Jesus. Isso. As crianças vão estar saindo com a Andréia. Vão sair, pode ser, isso. As crianças vão estar saindo por trás com a Andréia, com o Altair. Os irmãos fiquem de pé. Vamos cantar um louvor. Se algum dos adultos ainda não entregou o dízimo e a oferta, o gasofilácio continua ali, tá? Então você no louvor, se você não entregou o seu dízimo e a sua oferta, você pode entregar agora também, tá bom? Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Clamarei, e além das ondas olharei, se padecer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Temores, Tua forte mão
ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. O seu nome clamarei, o seu nome clamarei, e além das ondas olhar a ti, sua crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Deus, descansaremos no Senhor. Ele está conosco quando vem aquela tempestade. É o nome do Senhor que nos socorre, é o nome do Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Declare quão lindo! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! O nome
joelho se dobrará. O nome de Jesus que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus que é maior que todas as coisas. É o nome de Jesus. Esse nome que a morte venceu. Esse nome que virá, que voltará. É o nome de Jesus. Nome de Jesus, nome santo. Diga a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. É invencível, inigualável, Ele reina, hoje pra sempre reinará. Teu reino, teu é o reino, glória, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Senta só um instantinho, por gentileza. Preciso só pontuar aqui um recadinho aos irmãos, porque de manhã a gente avisou, então nós precisamos comunicar à igreja também. Os irmãos sabem que a irmã Érica, membro da nossa igreja, ela é secretária, né? Ficou aqui 8 anos trabalhando como funcionária da nossa igreja. E recentemente, na sexta-feira retrasada, ela recebeu uma oferta de trabalho, tá? E ela decidiu então, né, começar uma nova etapa da sua vida nesse trabalho, tá bom? Ela continua membro da nossa igreja, mas como funcionária ela não está mais. E aí nesse período a gente fez algumas entrevistas com irmãos, pessoas da igreja, e queria apresentar a nova secretária, porque caso você também ligue aqui na igreja, ou manda um WhatsApp, ou a pessoa ligue para você, né? Talvez você possa ficar sem entender. Então a nova secretária Amanda, fica de pé, Amanda, por gentileza. Dá para você só abaixar sem a máscara, porque com máscara às vezes fica um pouquinho difícil, né, de reconhecer. Então a Amanda, ela é membro da nossa igreja, participa em algumas frentes de ministério. Então ela está começando como nova funcionária da igreja. Obrigado, Amanda, Deus abençoe essa nova etapa da sua vida aqui conosco, tá bom? Quero agradecer as pessoas também que passaram por esse processo de seleção. A gente convidou algumas pessoas, mas foi, né, não que seja melhor ou pior, mas foi entendido que nesse momento
a Amanda seria a secretária da nossa igreja, tá bom? E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Só reforçando, né? Porque às vezes tá tudo bem com a Érica, tá bom? Porque às vezes eu vou falar a mesma coisa que eu falei hoje de manhã. Nós não somos uma igreja grande. E aí, infelizmente, sempre surge os comentários maldosos, né? A Érica saiu porque teve problema. A Érica não foi demitida pela igreja. Nossa, que injustiça. Aquela coisa toda que, de repente, alguém, vamos pensar assim, alguém pode dar lugar para o diabo. Mas está tudo bem. Eu quero deixar isso claro para os irmãos, porque senão vira fofoca, né? Você sabe disso. Às vezes vira fofoca. Será que a igreja mandou embora? Será que ela estava descontente? Enfim, você, né, que também tem esse direito. De repente você receber uma proposta de emprego e você entender que naquele momento é oportuno, então, né, você vai começar uma nova etapa na sua vida. Então está tudo bem, tá? Está tudo bem, pastor, Érica, igreja, membresia, está tudo bem, tá? Eu quero deixar isso claro, porque, meu Deus, às vezes uma informação durante a semana vira uma tempestade. Não é nada disso, tá? Ela que decidiu, então, né, ela tem esse direito. E aí a gente precisa contratar outra pessoa para estar aqui trabalhando na secretaria da igreja, tá bom? Vamos mais uma vez adorar, para a gente orar ao Senhor, para a palavra de Deus entrar no nosso coração. Do jeito que você está, vamos cantar essa canção tão linda, tão bonita, né? Que fala que Deus, Ele é poderoso, Ele é invencível. Aí o pessoal do louvor vai escolher qual estrofe que eles vão cantar. Mas eu só quero dizer que você está na presença de um Deus poderoso. Você crê nisso em nome de Jesus? Então adore ao Senhor nesse momento. Adore ao Senhor. Vamos cantar. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome Pode de levantar suas mãos e adorar a Deus. Poderoso esse nome é, nome de Poderoso esse nome é. Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos Te exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nós já vimos e ouvimos. Estamos aqui, ó Deus, sedentos da Tua palavra. Ouvir, ó Deus, a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor tem uma porção nova para cada um que está aqui nesta noite. Você que veio aqui nesse lugar, você irá ouvir a voz de Deus. Não é a voz de um homem, apenas sou instrumento do Senhor. Mas você está aqui para ouvir a voz de Deus. Que realmente nessa noite, Pai, nosso coração, nossos ouvidos estejam sensíveis a escutar a voz do Senhor. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir no nosso meio nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Ele é digno de ser louvado, ser adorado. Aproveitando, abra sua Bíblia. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14,
a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu para com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Olha para cá, por gentileza. Eu quero falar com os irmãos com esse tema, andando sobre as águas. E eu acredito que nos momentos em que nós estamos vivendo, talvez para você que está vivendo o seu contexto de vida, e alguns eu até sei, porque a gente acompanha os membros da igreja, mas alguns às vezes, por algum motivo, às vezes não compartilha a situação, mas às vezes é uma situação difícil, complexa, que só Deus e você sabe quais são as suas lutas. E muitas vezes essas lutas, essas situações adversas que nós vivemos na nossa vida, às vezes nos causam medo. E o medo muitas vezes ele atrapalha a gente. Eu acredito que o medo, ele faz parte dos nossos sentimentos, e ele tem que fazer parte. Porque todas as vezes quando você for tomar uma decisão, aquele friozinho na barriga, ele precisa existir. Porque senão você vai tomar decisões sem pensar em nada. Às vezes você precisa escolher fazer alguma coisa na sua vida, na sua história, e que de repente você está aqui conosco e esse friozinho está aí na sua barriga. Sabe aquele friozinho quando você tem antes, não sei agora, né? Mas no colegial, no primário, quando a professora falava assim: olha, arranca uma folha do seu caderno que vai ter prova agora. Meu Deus, parecia que eu ia ter um treco. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada de pior. Mas aquele frio, eu falei: mas como assim uma prova? De repente, sem avisar, os professores, né, têm às vezes esses métodos, enfim. Mas friozinhos na barriga que às vezes a gente vai alimentando na nossa vida. Eu só usei aqui um exemplo simples. Mas quantos frios existem dentro de nós? Deixa eu perguntar para você, eu quero sair daqui, agora lamento para quem está assistindo a transmissão, essa é a diferença, viu? Eu vou falar bem pertinho da câmera, essa é a diferença de tu estar aí e eles estarem aqui, viu? Mas que bom que você está aí, calma, não fique chateado, não desligue, fique conosco. Quais são as situações que dão frio na barriga da gente? Alguém quer falar antes de eu colocar o microfone aí na tua cara? Entrevista de emprego.
Entrevista de emprego. Entrevista de emprego, verdade, hein? Tá lá na hora lá para fazer uma entrevista de emprego e acontece, né? Como vai ser? Quem vai me entrevistar? Quem mais quer falar? Rosana, deixa eu ir lá, Rosana. Pera aí. Irmã Lídia, né? Fala, Rosana, o que dá medo? Exames médico e doença. Exames médico, doença, né? É, acontece. Fala, Lídia. Uma prova para sair do país. Uau. De todas. Uma prova para sair do país. Foi você, né? E aí, deu certo? Aplauda o Senhor, deu certo. A Lídia passou. Para quem acompanha, né? Ela estava fazendo testes, estudando. Cadê o Lucas? Está lá em cima, né, Lucas? Teve que ter paciência, né, Lucas? Mas, glória a Deus. Hã? Bastante paciência, olha aí, gente, né? Mas, glória a Deus, Deus te abençoe muito, viu? Mais alguém quer aproveitar, sem antes eu perguntar? Oi, Madalena. Na hora de cantar um louvor, me dá um frio, aí depois o Espírito Santo entra e aí tudo sai perfeito. Deus. Isso, o que a Madalena está falando, gente, é assim, é quando vai lá cantar, não é na hora do louvor, né, com a equipe de adoração, aqui a gente entrega, né? Mas a Madalena, para quem já tem um tempinho a mais aqui na igreja, ela gosta de louvar a Deus e ela encara esse friozinho na barriga. Aqui do fundo, o pessoal do fundo nunca gosta de falar nada, né? Dentro do elevador. É horrível. Dentro do elevador, ô pavor, eu conheço alguém, não vou dizer quem, tem pavor de andar de elevador, gente, sabe? Minha esposa ali que está lá na frente, a Juliana. Mais um. Fala, Noêmia. Escada rolante. Escada rolante. Fala, Manuel. Tirar a habilitação. Tirar a habilitação, né? Mais um aqui desse lado, que esse meu lado esquerdo está muito quietinho. Fala, Alexandre. Reencontro. Reencontro? Família. Sim. Ah, também, né? Dependendo do clima, né? Ter que resolver alguma coisa, meu Deus, dá realmente um friozinho na barriga, né, gente? O que a Alexandre falou é importante. Às vezes, a gente tem um friozinho na barriga, precisa resolver um assunto, né, Alexandre? Sério com a família, às vezes com o pai, com a mãe, com a esposa, outros familiares distantes. E dá medo, gente. Não deu para a gente perguntar para todo mundo. Eu sei que você queria falar, né? Eu sei que tinha muita gente assim. Tomara que o pastor não me fecha. Mas, com certeza, todos nós vivemos alguns tipos de medos que a gente guarda, carrega no nosso coração. Medos que vão surgir. Você que é um jovem aprendiz, precisa encarar essa realidade. Medos que a gente carrega desde a infância. Eu não vou até aí, mas alguém quer falar algum medo que as pessoas, talvez não seja você, mas que você saiba que as crianças carregam até para a fase adulta algum tipo de medo? Tomar injeção. Os pais se separarem, né? As crianças têm medo, às vezes até cria traumas, não é verdade? Por conta dessa situação. Queridos, eu acho que já está suficiente para a gente entender que todos nós temos medo. Isso aí serviu para você pensar qual é o seu medo, né? Do que você tem medo? Não estou falando de barata, de lagartixa, de aranha. Nossa, quantos medos nós temos, não é verdade? Medos que muitas vezes nos faz paralisar, ficar parado, não toma uma decisão, não dá um passo na vida. A vida tá andando, como esse louvor que nós cantamos, Jesus virá outra vez aqui, Jesus está voltando, e às vezes a gente alimenta algum tipo de medo que atrapalha a nossa vida. Entenda bem, eu quero deixar isso claro para você ir embora com essa diferença. Você vai ter medos na sua vida, ainda.
né? Se você viver aqui nessa terra até 99 anos, 100 anos, ou se for um Matusalém da vida, você vai viver com medo de alguma coisa. Mas tem medos que atrapalham, meus irmãos, a nossa vida. E a gente não pode permitir isso dominar o nosso coração. Ao ponto de você não decidir, você não dar um passo na sua vida, você não desejar melhorar de vida. Não, é espírito de medo, não é isso? Não deu, você não tem um espírito de medo. O medo nasce com a gente. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos deu um espírito do quê? Para algumas versões, de coragem, de ousadia, de equilíbrio. E é isso que a gente tem que administrar na nossa vida, meus irmãos. Porque o medo, para você ter uma ideia, e de repente seja o seu caso aqui nessa noite. O medo, ele pode fazer com que você desista dos seus planos. Ah, deixa para lá, porque eu não sei se vai dar certo. Nem tentou. Pior ainda, desista dos planos de Deus. Ah, eu tenho medo, vai que, né, lá na frente muda as coisas, não sei. O que Deus tem preparado para mim, de repente você não sabe, mas você tem que buscar isso, né? O medo, ele pode fazer com que você esqueça do cuidado de Deus na sua vida. A palavra do Senhor, ela diz para nós que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Deus está cuidando de você toda manhã, todo dia. E a gente não pode ter dúvida disso, meus irmãos. O medo muitas vezes nos faz ficar presos às mentiras, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos. E muitas vezes o diabo, ele coloca lá, né, pensamentos no nosso coração do tipo, olha, Deus se esqueceu de você. É uma mentira isso. Porque Jesus mesmo disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Até a volta de Jesus, você não está sozinho. Essa é uma certeza, essa é uma verdade. Mas às vezes o medo, a mentira, quer nos enganar. Às vezes o medo faz a gente ser desobediente a Deus. Às vezes Deus está falando, olha, dê esse passo de fé, siga em frente. Olha, marche, como Deus disse lá para o povo, né? Quando Moisés estava em frente ao mar vermelho, e aí Moisés olha para frente o mar, olha para trás o povo, e mais atrás o exército do faraó. E aí Deus disse o que para Moisés? Diga ao povo que marche. Vai, Moisés, conduz esse povo aí. E às vezes o medo, meus irmãos, pode nos levar até a desobedecer a Deus. Porque muitos, de repente, Deus já falou no coração o que tem que ser feito, o que precisa mudar, mas está lá, será? É, não é? Vamos, não vamos? E na verdade, quando a gente olha até para esse texto, nós vamos ver Jesus ensinando Pedro a andar sobre as águas. E eu acredito, meus irmãos, que diante de tantas lutas que a gente passa, é isso que Deus quer que você faça. Ele está te ensinando a você andar sobre as águas, a você ter uma vida diferente. Deus não te chamou para você simplesmente ficar do jeito que você era antes de conhecer a Jesus. Na verdade, Ele te chama, é um convite para você não ser mais a mesma pessoa, para você ser diferente, para você viver com ousadia, para você, sabe, exercer a sua fé. Quantos de nós, às vezes por causa do medo, a gente não exerce a nossa fé? A gente, com dúvida, eu não vou orar por cura, porque vai que Deus não cura. Quem vai curar ou não é Deus, é Ele que resolve isso. Mas com fé e ousadia, você tem que orar por cura. Ah não, eu vou passar vergonha na frente de todo mundo.
Ué, Jesus, ele sofreu por você, e você não quer passar um tiquinho de vergonha por causa de alguma coisa? Que de repente não possa acontecer na sua vida? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver alguns detalhes, meus irmãos, que eu quero dividir com vocês nessa noite, para a gente aprender um pouquinho, porque é muita coisa. A gente aprender um pouquinho como andar sobre as águas. Porque andar sobre as águas não é quando tudo está bem. As nossas maiores orações são essa: Deus, me livra desse problema, me tira dessa situação. Mas você já perguntou para Deus se Ele quer te tirar desse problema? Você já perguntou para Deus se Ele quer, vou usar aqui a linguagem dos jovens, se Ele está afim de tirar você desse problema? Porque se Deus não tiver afim, se Ele quer que você aprenda um pouquinho mais, se Ele quer que você aprenda a andar sobre as águas, porque se Deus decidir, é num estalar de dedos. Senão você não está sendo honesto, verdadeiro, quando você canta, poderoso esse nome é. Nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que faz milagres, e Ele tem poder para mudar qualquer situação nessa noite. Mas a questão é, será que Deus quer mudar, ou Ele quer fazer você andar sobre as águas? E aí esse texto, ele traz algumas realidades para nós. Porque no versículo 22, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe que eu vou ressaltar algumas palavras, onde diz no verso 22 até o 24. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Olha para cá, veja só, meus irmãos. Nós declaramos, falamos de um Jesus que conhece todas as coisas. Agora pense comigo, por que Jesus... Ele iria colocar os discípulos num barco, sabendo que a tempestade viria logo após? Aí a gente iria dizer, Jesus foi maldoso, Jesus foi cruel, hein? Jesus sabia que eles iam passar por uma tempestade, que o vento ia começar a soprar, que eles iam ficar com medo, e aí justamente Jesus insistiu. Não foi assim, ó, quem quiser ir, pula para o barco. Não, Jesus insistiu para eles subirem no barco, e assim aconteceu. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que muitas vezes a nossa vida vai ser assim. Eu acredito muito que tem situações que o diabo ele prepara para a gente tropeçar e cair. Mas existem também situações que a gente precisa ter o discernimento, se Deus não está testando, provando o nosso coração, para nos fazer andar sobre essas águas, né? Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Não. Jesus encontrou o diabo lá no deserto, mas diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Assim como essa situação, aonde nós vemos que Jesus, ele insistiu para os discípulos entrar no barco. É mais ou menos assim, traduzindo para a nossa realidade. Rodrigo, para não usar o seu nome, né? Mas estou falando de mim. Tome essa decisão, sou eu que estou falando. E aí eu tomo a decisão. E aí eu falo, não, eu fiz coisa errada, não é possível. Eu não observei os detalhes. Eu não vi, né, que eu ia ter problemas lá na frente. Os discípulos, eles não tinham, como os engenheiros, uma calculadora HP, né? Os engenheiros, eles calculam com aquela calculadora HP, os contadores, né? É isso? Eles não tinham as ferramentas para calcular uma régua e ali um papel para escrever, calma, o vento está soprando para lá, para cá, para o norte, para o sul, mas Jesus falou para a gente entrar. Então, peraí pessoal, calma, eu acho que Jesus está enganado, porque olha, a meteorologia está anunciando que vai chover. Não, eles entraram no barco. E tem coisas, meus irmãos, que a gente não tem como calcular.
Não tem como você pensar, mas será que daqui um mês, um ano, como é que eu vou estar? Você pode até fazer plano, mas como é que vai ser? Não, às vezes você tem que seguir com a vida. Você tem que entrar no barco e andar para frente. Muitas vezes você tem que encarar, como diz aí o versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E aí eu estava meditando nesse texto e pensando assim, imagine a cara dos discípulos. Quando eles falaram assim, quando Jesus falou para os discípulos, entre nesse barco. E aí, talvez, a expectativa deles era, Jesus vai entrar no barco. Só que não. Jesus não entrou no barco. E aí eu fico pensando assim, mas espera aí, Jesus, o Senhor está sempre com a gente. Onde você está indo, Jesus? Calma aí. Entra aqui com a gente. Talvez Pedro, né? Aquele mais tempestuoso. Ou eu acho que Pedro falou para Judas, né? Já não gostava muito de Judas. Judas, vai para lá, cara. Jesus vai entrar aqui, ó. Dá esse lugar para eles. Vai lá para o fundo do barco. Jesus vai sentar aqui, ó. Aí imagine os discípulos não vendo Jesus entrar no barco. Porque o texto está dizendo isso. Amém, irmãos? Porque o texto está falando que Jesus subiu e foi orar sozinho. Deixou os caras. Se fosse algumas pessoas iam falar assim, Jesus deixou a gente na mão. Jesus vazou. Hoje eu estou falando muito na linguagem dos jovens, que ontem teve culto dos adolescentes, eu estava aqui, né? Mas foi bênção. E aí eles poderiam dizer assim, Jesus vazou, deixou a gente, abandonou. Mas por obediência, vamos embora, vamos seguir em frente. Jesus foi lá resolver algum problema dele lá com o pai, não sei. E foi isso que Jesus foi fazer, ele foi orar. Existem situações, meus irmãos, que às vezes parece que a gente está sozinho. Parece que Jesus colocou você no barco e falou assim, hasta la vista, baby. Vai, tchau. Mas não é isso. Não é isso que Jesus faz. Porque senão ele seria um grande mentiroso. Porque ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E na grande verdade, quando a gente se inteira nesse texto, a gente vê que Jesus não deixou os discípulos. Porque quando a gente vai estudando um pouquinho mais a palavra, e isso aqui é muito fantástico, que você tem que guardar no teu coração, meu irmão, minha irmã. Aqui diz que, estou lá no verso 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Por isso que a palavra de Deus, você tem que ver cada palavra, porque tem diferença. Alguns comentaristas, escute isso, estudiosos, né, da palavra de Deus, da geografia lá de Israel, eles dizem que esse monte aqui era um lugar alto. E esse lugar alto dava para Jesus olhar para aonde os discípulos estavam. Então Jesus não tirou os olhos dos seus discípulos em nenhum momento. Dá para você entender isso? O que isso se aplica na tua vida? Que às vezes a gente acha que Deus se esqueceu de nós, mas Deus, Ele está lá, olhando para você. Aqui diz o texto que ele subiu para o monte. Sim, ele estava lá orando, mas olhando para os seus discípulos, a quem ele amava. Eu estou aqui orando, falando com o Pai,
mas eu estou olhando os meus discípulos. Talvez ali na trajetória daqueles discípulos, eles poderiam até duvidar. Tá vendo, Pedro? Você falou para a gente entrar nesse barco. Cadê Jesus agora? A gente tem dessas, né? A gente julga muito sem ver as coisas ou sem concluir um cenário. E talvez eles eram seres humanos. Falaram, tá vendo? Por que a gente entrou nesse barco? Olha aí a tempestade. Olha, o vento tá chacoalhando aqui o nosso barco. O que será que a gente vai enfrentar? Mas isso aqui é extremamente você entender o quanto é importante na sua vida. Porque enquanto você enfrenta tempestades, eu creio que Deus está olhando para você. Que Deus está vendo você. Ainda que isso faça você, num piscar de olhos, pensar que Deus se esqueceu, mas Ele não se esqueceu de você. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas Deus, Ele não se esquece de nós. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, por esse texto tão rico. Pode uma mãe, alguém, uma pessoa, seu marido, sua esposa, seu filho, sei lá quem, esquecer de você, mas Deus está vendo você. E por que é que Deus está vendo você? Porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. Porque diz o texto aqui, que em determinado momento, Jesus começa a andar sobre a... Escute isso. Esse texto é bem conhecido nosso, mas tem coisas preciosas que você precisa guardar no teu coração. Quem andou primeiro sobre as águas? Pode falar. Jesus. Quem é que está com você nas tempestades? Jesus. Às vezes a gente olha só para Pedro, né? Pedro andou sobre as águas, mas escute, que o professor ensinou primeiro a andar sobre as águas. Ele sabe quando a gente passa as tempestades. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinho, porque Ele foi o primeiro a pisar sobre aquelas águas. Não foi Pedro. Foi Jesus que pisou primeiro sobre aquelas águas. Eu quero fazer uma experiência aqui. Não sei, os da frente já viram, né? Me ajuda aqui, pastor Ricardo, por gentileza. Eu gostaria que viesse um homem e uma mulher aqui. Vem aqui. Põe mais para cá, ó. Aqui, ó. Arrasta para cá. Um homem e uma mulher. Quem quer vir aqui? Vocês estão pior que Pedro, hein, gente? Maria José. Felipe. Vem cá, Felipe. Não sai não, você também vai ficar aqui. Para quem não está vendo aí no fundo, ó. Aqui é um balde com água. Tá? Tá cheio de água. Bacia, balde. Isso. Calma, não vou molhar ninguém não, viu? Vocês estão bonitinhos aí. Mas deixa eu perguntar aqui, não combinei nada com ninguém, mas eu queria ver a reação de vocês. Se eu falasse para você, do jeito que você está, vamos dizer que isso aqui é um... O quê? Que você falou? Sim, é água, a bacia. Mas vamos pensar que isso aqui é um mar. Vamos lá, não precisa fazer, né? Se fosse as crianças era mais fácil. Faz todo mundo assim, aí a gente brinca com as crianças, né? Mas adulto não, eles são mais sérios. Tudo bem, não vamos fazer isso aqui não. Mas vamos dizer, irmã, que fosse maior, porque é o que dá para a gente fazer agora, tá? Vamos dizer que é uma piscina, isso. Se eu falasse assim, irmã, dá a mão, pisa nessa água. Não, do jeitinho que você está, não vem tirando o sapato, não vem tirando nada, não. Do jeitinho que você fez a unha aí, que eu estou vendo aqui, ó. Depois dá um endereço para a mulherada aí. Mas pisa, você vai pisar? Com um sapato e tudo?
Já entendeu que começou aí, tem uma certa dúvida, né? Não sei. Felipe. Tênis bonito, hein? Você pisa nessa água, vamos pensar. Não é isso aqui não, hein? Não vem com expertise pra cima de mim, só vou pôr a sola. Não, se isso aqui fosse uma piscina, e eu falasse, Felipe, entra nessa água, você ia entrar? Do jeito que você tá bonito aqui, ó, corrente, tá todo bonitão. Não ia entrar, né? Por quê? Tô bonito aqui, eu tomei um banho, né? Tal, e vim aqui para a igreja. Aí meu amigo aqui, pastor Ricardo, tu entraria na água? Não. Não sabe nadar. Vamos aplaudir nossos irmãos queridos aqui. Obrigado, gente. Pode voltar. Por que eu estou usando esse balde, né? Tem gente até que quer ser esperto. Não, se fosse sem sapato eu tirava e tal. Mas vamos imaginar, irmãos, que se fosse lá na piscina que você tem, ou se você não tem, se você estivesse lá no Sesc, quem tem a carteirinha de lá, e falasse assim, alguma vozinha lá no teu coração, para você entender o que é andar sobre as águas. E falasse assim, anda sobre essa água aí. O que você faria? A gente brincou aqui, né? Imagine os discípulos numa tempestade. E diz aqui o texto que essa hora era 3 horas, 4 horas da manhã. Se você andar aqui nessa rua, meia-noite, você vai ficar com medo. E de repente até na rua que você mora, que breu, que escuro. Imagine os discípulos, sem lanterna para enxergar um palmo ali na frente, vento batendo no barco, chacoalhando tudo, e Jesus vindo ao encontro deles. E aí diz o texto, né? Que Pedro fala, Senhor, é o Senhor mesmo? Me chama que eu vou. E aí Jesus diz, vem Pedro, vem. Tem um detalhe que eu queria ressaltar para vocês, que o verso 28 diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Você reparou que na sua Bíblia está essa palavrinha, se? Eu não sei você, mas eu fiquei pensando nisso, isso me chamou a atenção. Porque Pedro ali, naquela altura do campeonato, por ele ter visto Jesus curar, fazer milagres, ele não devia ter falado se. Ele devia ter falado, Jesus, me chama. Mas ele disse o quê? Se. Ele teve medo. Não estou criticando aqui a atitude de Pedro, porque aqui nesse exemplo, e você também, você não colocaria o pé nessa bacia. Que dirá Pedro que andou sobre as águas. Às vezes a gente critica, né, o Pedrão lá. Ah, Pedrão afundou. Se eu tivesse lá, eu ia ver se a água estava quente ou se estava fria. Peraí, está frio. Vai você, Judas. Judas ia atrair Jesus mesmo, né? Vai você, Judas, vai que tu morre afogado. Então já fica por lá mesmo. Entende, meus irmãos? A nossa vida muitas vezes é assim. A gente não tem coragem de colocar o pé numa bacia de água. A gente questiona se você tem piscina ou se é associado de um clube. Você pensa, ah não, está muito frio hoje. Não vou ficar aqui, não vou entrar nessa piscina não. Está entendendo o que é andar sobre as águas?
Está entendendo que quando você está passando por situações difíceis, Deus está te chamando? Vem. A gente muitas vezes está dizendo assim, mas será, como e tal, aquela coisa toda. A gente, né, na nossa expertise toda que a gente acha que tem, às vezes a gente questiona. Mas meu querido, minha querida irmã, não interessa a situação que você está vivendo, o Senhor está falando para você, vem. E é essa voz que a gente tem que ouvir, diante das tempestades. Esse vem para você se aplica em qualquer área da tua vida. Não sei a sua realidade. Eu não sei a que ponto você tem que tomar um passo de fé. Pastor, mas sabe, está difícil, complicado. Deixa eu te dizer uma coisa e eu já vou encerrando. Ju, vem cá. É você mesmo. Eu não vou falar para ela pôr o pé aqui na água, senão nem em casa eu entro. Estou brincando. Eu quero que você entenda o seguinte, desse texto. A palavra do Senhor diz, no verso 29, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Verso 31 é esse. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha para cá. Vamos dizer, não, Jesus, a Joé é Pedro, vai lá, eu quero ser Jesus. Imagine, meus irmãos, se naquele momento, Pedro começou a afundar, a palavra está clara, começou a afundar. E Pedro dissesse, Jesus, me ajuda, pode falar, Ju. A gente não combinou nada, mas vai agora. Eu consigo ajudar ela dessa distância? Eu posso até querer, mas não consigo, ela está afundando, não se esqueça. Pedro está afundando. Fala de novo, Ju. Eu quero ir aí, mas calma, né? Fala de novo, Ju. Eu só posso ajudar alguém se eu estou perto. Eu só posso levantar a Juliana se eu estiver perto. Jesus só podia levantar Pedro se Jesus estivesse perto. Sabe o que isso quer dizer para você? Quantas vezes você quis e até se afundou, mas Jesus estava lá segurando tuas mãos. Nós não temos motivo nenhum para ter medo. Nós não temos motivo, razão nenhuma nessa vida para achar que Deus vai nos abandonar. Você que entrou aqui essa noite, talvez com dúvida, como vai ser amanhã, como vai ser o mês que vem, o ano que vem, eu não sei também, mas o que eu sei, é um Deus que está segurando nas minhas mãos, é um Deus que está segurando nas tuas mãos, e não te deixa afundar de jeito nenhum, amém, igreja? É um Deus que está lá, perto de você, e que não vai deixar você afundar. Nós já vamos encerrar. Queria pedir para você se colocar de pé, por gentileza. Cuidado, pessoal do louvor aqui, hein? Tem água. Querido, nós vivemos fases da nossa vida. Talvez chegou o momento de você andar sobre as águas. De você sair da sua zona de conforto. É o que o Senhor fala no meu coração para dividir com você. Chegou a hora de você sair dessa zona de conforto. Se você quiser ficar do mesmo jeito, tudo bem, é uma escolha, é uma decisão sua.
Se Pedro quisesse ficar lá naquele barco, ele podia ficar. Jesus não ia dar bronca nele. A única orientação que Jesus deu naquele momento para Pedro, deixa eu encerrar aqui esse texto, dizendo isso para você. Jesus disse para Pedro: Pedro, por que você duvidou, homem de pequena fé? Sabe que isso aqui está relacionado, meus irmãos? Não está relacionado a quanto tipo de fé que você tem, mas a qualidade de fé que você tem. Qual a sua qualidade de fé em Jesus hoje? Vou te explicar o que eu quero dizer com isso. A qualidade de fé que nós precisamos ter em Jesus é uma qualidade de fé que esteja pronta para suportar toda e qualquer dificuldade. Esse tipo de fé que Jesus quer. Uma fé que não oscila, olhando para a tempestade, para as circunstâncias, mas é uma fé em Jesus que suporta as dificuldades. É por isso que Jesus disse: homem de pequena fé. Porque a sua fé não está do jeito que deveria estar ainda, Pedro. E olha que Pedro andou com Jesus. Pedro pôs o pé naquela água. Eu não sou nem 1% de Pedro. Você não é nem 1% de Pedro. E mesmo assim, Jesus disse: por que você duvidou, homem de pequena fé? A qualidade, Pedro, da tua fé está nas circunstâncias, se move nas circunstâncias. Se tudo está bem, você está bem, você me adora. Se tudo está bem, você vai para a igreja. Se tudo está bem, você ora mais, você lê a Bíblia. Mas Pedro, quando as coisas não dão do teu jeito, você não me adora como deveria, você não lê a Bíblia, você não ora como deveria. Está entendendo? Isso é para alguém aqui, eu não sei para quem, mas Deus está falando com você. Eu creio nisso. Porque a qualidade da nossa fé talvez não esteja no nível que Jesus queira. E nessa noite, você está sendo convidado a andar sobre as águas, para que a sua vida, a partir dessa noite, mude radicalmente. Então, independente da situação, ande sobre as águas, porque o Mestre, Ele mostrou como tem que andar sobre as águas. Vamos adorar a Deus enquanto você pensa nisso. Vamos cantar uma estrofe, uma canção que fala justamente sobre isso. Aquela canção que diz oceanos. Estamos falando sobre água? Tem que ser ela. Feche seus olhos. Enquanto a equipe de louvor adora a Deus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, igreja. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Você pode cantar com a gente? Levante suas mãos, adore a Deus. Leva-me mais fundo. Adore a Deus, igreja. Já estive. Deixe Deus te levar sobre as águas. Senhor, Ele quer que você ande sobre as águas. Guia-me para que
confie. Viva uma nova Sobre as experiência com águas eu Deus. caminhe. Peça Por isso para onde Ele. quer que chame. Adore a Ele, adore a Ele. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme. Entregue-se a Ele Senhor, nessa em noite. tua presença. Ande sobre as águas. Não fique com dúvidas. Não fique pensando em se eu afundar. Eu quero te dizer nessa noite, se você afundar, Deus vai estar lá para estender as suas mãos e te pegar. A palavra do Senhor diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e o sustentarei. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Se você andar, pode cantar, equipe. Se você andar sobre as águas e vier as tempestades, creia que Deus vai estar lá para te sustentar. Mas saia desse barco, dessa estagnação, e dê esse passo de fé na tua vida. Não sei qual é a sua realidade, o seu contexto, mas eu mostrei para você nessa noite. O Espírito Santo falou ao teu coração. Não tem motivos para você não crer no Deus que andou sobre as águas. Ele não nos deixa só. Ele andou sobre as águas e falou para Pedro: vem Pedro, vem Pedro. E Deus está te chamando nessa noite. Vem, porque eu também andei sobre essas águas. E eu quero que você também tenha essa experiência, que você ande sobre as águas. Então seja corajoso nessa noite e declare na sua oração: Deus, eu quero andar sobre as águas. Eu não sei o que vai ser lá na frente, não sei o meu futuro, mas nessa noite eu decido andar sobre as águas. A minha jornada de fé, a minha caminhada é andar sobre as águas. Deus não te chamou a andar sobre o que você vê. A palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Nas ondas olharei, se o mar crescer. Qual é o mar da tua vida, meu irmão? Vai falando com Deus. Vai falando com Ele. Deixa eu perguntar uma coisa, para de repente existe alguém que ainda não tem Jesus no seu coração. Eu quero fazer esse convite para você. Se você quer decidir nessa noite receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador, levante suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão e dizer: eu quero seguir Jesus? Tem alguém que ainda não tomou essa decisão? Essa é a noite para você tomar essa decisão. Se tem alguém assistindo a gente, faça essa oração, decida isso. Ore a Deus: Deus, Jesus, entre no meu coração, entre na minha vida, muda a minha história, muda o meu caminhar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, porque Deus está falando no meu coração. Deus, Ele quer mudar o teu caminhar, assim como Ele fez com Pedro. A última vez que eu pergunto, tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante sua mão, eu quero orar por você. Então você já é cristão, você já segue a Jesus, ok, amém, glória a Deus. É o meu papel perguntar. Então é o meu papel de perguntar para você que é cristão: você vai andar pelas circunstâncias até quando? Você vai ficar olhando para os lados até quando? O teu foco é Jesus. Os teus olhos têm que estar em Jesus. Não se esqueça que quando Pedro olhou para os lados, ele começou a afundar. Olhe para Jesus, você que é cristão. Ande sobre as águas. Se você ainda está com medo, peça para Jesus tirar esse seu medo. Ó Deus, nessa noite queremos ouvir só a tua voz, porque Jesus mesmo disse para Pedro: vem.
em meio a uma tempestade, ele naquele momento conseguiu ouvir a voz de Jesus. Mas para Pedro ouvir, ele tinha que estar perto de Jesus. Deus está falando com você, que talvez você não está ouvindo a voz de Jesus porque você ainda está longe. Talvez você está até andando sobre as águas, mas você ainda não ouviu a voz de Jesus e está olhando para os lados. Jesus está falando para você nessa noite: ouça somente a minha voz. Se você ouvir a minha voz, você não vai afundar. Ó Deus, aqui estamos nessa noite, diante do Senhor, ó Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu creio. Quantas vezes, Pai, às vezes temos medo do amanhã, medo que muitas vezes nos paralisa, mas nessa noite nós queremos andar sobre as águas. Nós somos convidados a andar de uma forma diferente, no sobrenatural. E Deus está falando isso para você, a você andar no sobrenatural. Porque se você quiser andar no natural, meu irmão, continua olhando para o lado. Continua olhando aí para as pessoas. Mas se a partir dessa noite você quer andar no sobrenatural, olhe para Jesus, só para Ele. E mesmo que você venha a afundar, esteja perto dEle, porque Ele vai estender as tuas mãos e vai te socorrer. Porque escute isso, porque mesmo que você venha a afundar, e você venha a dizer: Jesus, me socorre, Ele vai estar tão perto, que Ele vai estender as mãos e vai te erguer novamente. Na verdade é isso que Jesus está fazendo com você nessa noite. Ele está estendendo as suas mãos e te erguendo novamente. E você vai andar sobre as águas. Você vai viver sobrenatural, experiências que você nunca viveu. É isso que você vai viver a partir de hoje. Porque quando você estiver afundando, você dizer: Jesus, socorro, Ele vai estar pertinho de você e vai te levantar. É isso que Deus está fazendo com você. Levante suas mãos, como um ato simbólico de que você está levantando as suas mãos, e Jesus nesta noite está pegando nas tuas mãos. É isso que o texto diz, lá em Isaías: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei com a minha mão vitoriosa, essa minha mão direita que eu vou te sustentar. O Senhor está segurando nas tuas mãos nesse momento. E é essas mãos que Ele vai te sustentar, que Ele vai te guiar, que Ele vai mostrar o caminho para você, tirando todo o medo do teu coração. Eu creio nisso nessa noite, Pai, na vida de todos que no ato de fé estão aqui, levantando as suas mãos e dizendo: Jesus, guia-me. Jesus, me mostra as estratégias. Jesus, me ajuda no trabalho, na família. Jesus, segura nas minhas mãos. E não se esqueça, foi isso que salvou Pedro. Quando Jesus pegou nas mãos dele e levantou. E diz o texto que eles entraram no barco e fez completa bonança. Jesus está acalmando as tempestades da tua vida. Ele está pegando nas tuas mãos, está te colocando no barco. E essa situação, ela vai se acalmar. Ela vai se acalmar. Porque é Jesus que está segurando nas tuas mãos. Obrigado, Deus, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora todos levantem suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Vejo vocês no próximo domingo.
Deus abençoe sua vida. Vai com Deus, meu querido irmão.